Dudu Cearense, muito prazer em tê-lo aqui. É um prazer conversar sobre esse tema que é tão importante, principalmente no final do ano, né, Dudu? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom demais falar com você. É isso, vamos começar com a vida do PJ, a vida do CLT, como poupar. Porque o CLT geralmente conta com uma constância, tem um 13º ali já garantido, o PJ não. Tem a diferença de planejamento para poupança e investimento dentro dessas categorias diferentes? Jéssica, grande, excelente pergunta, tá? A pessoa que é CLT, né, ela normalmente, ela não pensa em empreender, dificilmente. Porque ela quer aquela tranquilidade de receber todo mês pro 13º. Consegue sim ter bons resultados, mas se começar a pensar a longo prazo, existe o curto prazo, o médio prazo e o longo prazo. Então a pessoa que ganha seus 2 salários mínimos, ou 3 ou 4, ela consegue fazer, claro, uma reserva de emergência a longo prazo, mas lembrando, se ela conseguir gastar menos e poupar mais, aí sim tem muito resultado. Vamos dizer que ela gasta somente 80% do capital. Está guardando 20%, correto? Isso a longo prazo tem muito resultado. E começa a passar por gerações. Só que ela começa a ter ganhos dentro desse processo, e se ela começar a entender mais, ler livros, entender que teve resultado, saber que é o dono da empresa, porque ele cresceu. Aí é modelagem. Uhum. Modelar o que eu quero ser além do que eu estou fazendo de CLT. Quero empreender. É difícil, tem que ter coragem. Aí o jogo vira. Aí entra naquela questão, eu acho que das 24 horas, quando falam todo mundo tem as mesmas 24 horas, o que é um grande engano, porque o CLT não tem as mesmas 24 horas do dono da empresa, do PJ. Então, além da coragem, você precisa estar preparado para um cenário real, que não é fácil. Hoje, para empreender, principalmente no Brasil, demanda muito tempo, não é não, Dudu? Eu costumo dizer, eu falei até com o Deni tá presente aqui, meu grande amigo, gigante. Falei, cara, empreender é ter coragem. Não existe mais feriado, existe mais sábado, domingo. Beleza, você consegue encaixar, né? Mas depende muito do seu tempo. E aí, também respondendo a sua pergunta sobre a PJ também consegue investir? Sim, mas depende muito. Muitos profissionais, eu consigo enxergar que na parte de PJ, na parte de investimentos, ele tenta dar o seu prolabore ali mais do que os outros, ou usar o dinheiro do caixa para algo pessoal. Isso é erro, tem que separar as duas coisas, pessoa física e pessoa jurídica. E claro, com fluxo de caixa, entendendo um pouco mais. Tem muita empresa que ela não sabe nem o que é uma DRE, balanço patrimonial. Então vai ali fazendo coisas só conquistando as vendas. Mas peraí, qual é a margem de produtividade disso? A margem de lucro disso? Ao longo do tempo, né? Só que é muita coisa envolvida. É entender faturamento, entender como é que pode fazer isso, como é que pode alavancar, pegar o empréstimo mais barato. Eu costumo dizer, é pegar a dívida barata, né? Uhum. Sair de juros mais altos. E aí, complementando a tua pergunta, se a pessoa física ou jurídica entender de fato o que é investir e entender para ela o que é melhor para ela, claro, não saindo disso, eu acho que tem muito resultado. Qual é o maior erro que você costuma analisar com os seus clientes, no caso, que tem sido mais cometido, principalmente nas empresas de médio porte, pequeno médio porte, que estão iniciando? Elas não conseguem enxergar os pontos fracos, né? Só enxerga a parte positiva. Um detalhe, existem várias travas na empresa, né? Que é a questão do cliente, às vezes a empresa somente tinha um cliente só, tá só com o fornecedor. A parte de marketing da empresa era totalmente inexistente. Não tem como se alavancar isso, potencializar o brand da empresa. O que mais? A parte de faturamento, qual faturamento que eu quero que eu tenha ao longo da vida? Se eu posso trazer do valor futuro a valor presente, de potencializar a empresa. Qual o valuation da empresa? Às vezes as pessoas não sabem o que é valuation. Então explica para quem não sabe o que é valuation. O, Vamos uma valu breve o explicação. valuation depende muito das variáveis da própria empresa. Você pode fazer multiplicar 4 vezes mais o EBITDA da empresa, que ali é depois os custos operacionais da empresa.
Os sócios, eles sabem literalmente, se ele sabe literalmente a ação de cada um. E tem muita pequena, média empresa que ela quer somente contratar colaborador e pagar por aquilo, então pagando as horas. Se ele mostrar um plano de negócio para esse colaborador, falar, cara, eu quero te trazer, mas eu quero te trazer como um sócio. Ele pode fazer um marketing vest ali para o colaborador, para um plano de negócios futuro, para esse colaborador ser dono da própria empresa. Você sente que quem retém a ideia da empresa é mais resistente a oferecer uma sociedade pela ideia de perder o controle daquela situação, aquela ideia arcaica que você vai acabar tendo muitos sócios, vai perder a sua voz? Você acha que o brasileiro ainda está preso nessa ideia? Sim, exatamente. Ele tem medo de entregar uma parte da empresa para um colaborador onde aquele colaborador é um dos melhores da empresa. Que pode ser um gestor, pode ser um gerente, pode ser o dono de caixa, a parte operacional, a parte de gestão da empresa. Então, se pega o organograma da empresa, se não tiver detalhes específicos para quem vai gerir a empresa, ele acha que ele vai ser o centralizador de tudo. E não tem tempo para isso. Agora, se ele mostra um plano de negócios que traz ele para dentro de casa e fala assim, cara, você também é dono da empresa. O cara começa a mudar o pensamento. Peraí, eu também sou dono da empresa. Eu vou crescer com ela. E aí, com o tempo, ele vai decidir, não, cara, eu tô cansado, eu quero vender minhas participações, minhas cotas, e alguém vai comprar. Eu quero montar minha própria empresa, porque ele já entendeu como é que é o game. Exemplo, tá? Vamos lá. Se o colaborador acabou de chegar na Apple, quanto vale a Apple, né? São mais de 500 bilhões. É uma das mais... Então, se você chega... Vou falar o BTG Pactual, o meu parceiro, banco gigante, ele tem uma linha de plano de negócios maravilhoso, que é meritocracia. Então, quanto vale um BTG hoje? Se o BTG hoje vale 500, vale 2 bi, você tem 0,01 dessa empresa, já são milhões no teu bolso. Só que é um trabalho muito árduo de crescimento. Então, você tem que saber dedicar de muitas coisas e se tornar dono e ter atitude de dono. É diferente de CLT. O que você conclui como atitude de dono? Qual é a sua leitura na atitude de dono? Tudo. Em que sentido? Você chega na empresa, vê ali um papel no chão, você tira e guarda e joga no lixo. Você vê algo desorganizado, você vai lá e cuida. Você vê um outro colaborador querendo crescer, você ajuda ele a crescer. São várias formas. Você enxerga a tua cota como um potencial da tua vida. Então você passa credibilidade ao cliente e para os outros sócios. Através do exemplo? Exatamente. Então, o exemplo arrasta, né? Então, você começa a ver, falando naquele primeiro, cultura, né? Então, você vê a cultura da empresa, ela usa perfeitamente a cultura onde todos andam do mesmo jeito. Peraí, então, essa cultura dessa empresa é muito forte, eu vou manter isso aqui para os outros que estão chegando. Que é respeito, empatia, tudo isso. Então, conta muito nessa atitude de dono que você tem na própria empresa. Dentro do que você falou, eu acho muito curioso que nós estamos hoje tendo um choque de culturas, de gerações. Você acabou de trazer a questão da padronização, da cultura forte dentro da empresa, e aí, em contramão, vem a geração Z quebrando tudo que nós entendemos como um capital, como uma empresa lucrativa, como uma empresa padronizada, uma empresa, como eu posso dizer, mais tradicional. Você acha que dois mundos podem conviver em harmonia? Ou se eu for geração Z com as minhas ideias, minhas inovações, eu consigo manter essa minha peculiaridade, particularidade dentro desse mundo corporativo mais antigo? Olha, consegue sim se conectar e crescer demais entre as duas gerações, né? Em que sentido? Vou te dar um exemplo. Eu conheço dois jovens, 19 anos, poderia ser meus filhos, que louco isso, né? Eles faturam mais de R$1 milhão. Já são milionários com 19 anos. Que geração Z é essa? A geração Z, ela está literalmente linkada à era digital. Então, a pessoa que não conhece nada da área digital vai ser um analfabeto digital. Pela velocidade que está o mercado. Um exemplo bem simples, né? O Google começou a perder força a questão de busca. Porque a geração Z, ela não está mais buscando no Google, está buscando mais no TikTok. ChatGPT. Também. Então, a inteligência artificial, TikTok,
E a geração Z, ela quer velocidade. Então, Imediatismo. aquela dopamina barata de 1 minuto, 30 segundos, ela quer informação rápida. Só que a nossa geração antiga, ela não é assim. Então, nós temos que nos adaptar à nova geração e ao novo mercado. Não é o contrário, na sua opinião. Não, tem que se unir. Da mesma forma, a geração antiga se adaptar à nova, não perdendo seus valores e princípios. Perfeito. Os novos, sim, tem que entender que a gente tem que entendê-los nessa forma. Não é tirar ele, não é tirar o celular da mão dele, porque qualquer pessoa na rua está no celular. Então, é conectar essas duas gerações e aprender um com o outro. E tem muito do que aprender. Tem muita gente que não viu, nem viu o celular nascer. É verdade. Você entendeu? Então, nem internet, nada. Então, hoje está muito rápido de informação. E eu sou da época da biblioteca ainda. Exatamente. Eu fazia os meus trabalhos através do livro ali, buscando a informação. Hoje nós realmente vemos que a pressa está muito presente, até mesmo pela ânsia da qualidade de vida. Eu preciso do tempo de qualidade. Não é só o trabalho. Eu acho que essa cultura vem muito forte nessa nova geração. Eu trabalho, mas vida pessoal também importa. O que eu vejo que acontece... falta um pouco disso para a nossa geração, de priorizar a qualidade de vida. Como você falou, você quer empreender, você vai trabalhar muito, não existe mais feriado. E eu acho que o grande desafio no encontro dessas gerações é realmente encontrar o equilíbrio, o 8 e 80. Você concorda? Demais. E eu costumo dizer, né? Execute a tríade da vida: corpo, mente e espírito. Por que isso? O nosso trabalho, ainda mais no mercado financeiro, ele é muito agressivo, ele é muito rápido, é muito não. Então, você recebe muito não, é muito cortisol diariamente. E se você não cuidar da sua própria saúde, seja ela física ou mental, você acaba perdendo. Você pode ter ali a parte espiritual perfeita, mas a parte mental e a parte física. Porque um tá linkado ao outro. Não tem como você fugir. Então, eu malho todos os dias. É difícil? Não é fácil. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou investindo na minha saúde. Da mesma forma, se eu for na igreja, eu pedir a Deus, conectar com Deus, estou investindo na minha espiritualidade. E criando uma rotina, né, Dudu? Porque Claro. se você não tem uma rotina, independente da área que você atue, você acaba se perdendo. E a rotina é um dos principais pilares de uma construção, de uma carreira, de uma empresa, de qualquer coisa que você se dispõe a fazer. E ninguém é super-homem, né? Ninguém é super-homem. Precisa realmente desse equilíbrio.